E aí, pessoal, beleza? A questão de matemática do concurso para o cargo de escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O ano é de 2018, ou seja, a última prova, tá? Vamos a ela. Antes de mais nada, é uma questão que eu achei super bem feita pela VUNESP, uma questão que certamente diferenciou os candidatos. Então vamos a ela. Uma concessionária que vai recapear uma faixa de rolamento de uma pista em certa rodovia em um trecho de X quilômetros, e aqui eu já destaquei, X quilômetros possui uma determinada quantidade Y de balizadores refletivos disponíveis para a sinalização desse trecho. E com base nessa quantidade, constatou que se colocar um número N de balizadores a cada quilômetro, precisará adquirir mais 40 unidades. Porém, se colocar N-4 balizadores a cada quilômetro, sobrarão 20 unidades. Se a razão x para y, né, pessoal? X para y. Então, se a razão quilômetros por balizadores é de 3 para 52 nessa ordem, então a quantidade de balizadores disponíveis para sinalizar o trecho a ser recapeado é igual a. E aí, pessoal, nós temos que. É uma questão que, à primeira vista, o candidato fica com um certo temor, né? Porque, de fato, não é uma questão que dá para intuitivamente, de cara, já perceber a resposta. Mas a gente tem que começar a trabalhar com os dados que ele próprio dá, né? Então, vamos pensar, né, pessoal? Vamos lá. Vamos começar com essa proporção aqui, x para y de 3 para 52. Então, eu escrevi aqui, ó, x, que é a quantidade de quilômetros, para y, que é a quantidade de balizadores, né, necessários, é 3 para 52. Então, eu coloquei aqui do lado, pessoal, só para a gente perceber, né? O que significa essa proporção? Significa o seguinte, pessoal. Se você tem aqui 3 quilômetros, né? Se você tem aqui 3 quilômetros de distância, você vai precisar de 52 balizadores nesses 3 quilômetros. E logo de cara, a gente já percebe que se você, por exemplo, dividir a, a quantidade de 52 por 3, aí você fala, então beleza, então eu vou calcular por quilômetro quantos balizadores eu preciso, você chega a um número esquisito, né? 17,6666666. Então vamos manter essa mesma proporção, tá? Então a cada 3 quilômetros ele usa 52 balizadores. Veja que nos próximos 3 quilômetros, mesma coisa, ele vai usar 52 balizadores e assim por diante. Se eu colocar 3 aqui, 3 quilômetros aqui, vão ser mais 52 balizadores e assim por diante até o limite do que vai ser a nossa conta aqui que a gente vai chegar. Então essa é a primeira proporção que a gente precisa analisar. É uma proporção dada pelo próprio examinador, né? E a primeira coisa que a gente tem, a segunda coisa na verdade que a gente tem que fazer é o seguinte: ele está pedindo a quantidade de balizadores disponíveis, tá? Então veja que x é a quantidade de quilômetros, y é a quantidade de balizadores. Então a gente já isola y aqui, ó. Eu já isolei y aqui, ó. Então y é a regra de 3, né? Multiplica em x aqui, então y vai ser igual a 52x sobre 3. E agora a gente vai para os outros dados que o examinador nos passa, né, pessoal? Vamos a eles, né? É a partir daqui, ó, constatou que se colocar um número n de balizadores a cada quilômetro, então
pessoal, o que ele está falando é basicamente o seguinte: se eu coloco um número n por quilômetro, tá? Então, n de balizadores a cada quilômetro, que é o x, precisará adquirir mais 40 unidades. Tá falando, lógico, mais 40 unidades de balizadores. Acontece que o número de balizadores a gente já sabe, né, pessoal? É y, né? A gente chamou de y o número de balizadores. Então, veja que a primeira proporção a gente já conseguiu aqui, ó, n por x é igual a y, que é a quantidade de balizadores, mais 40, que é o que ele dá aqui, ó, mais 40 unidades, né? E isso aqui, e a segunda equação, né? A segunda equação também ele dá, porém, veja, se colocar n menos 4 balizadores a cada quilômetro, o que significa isso, pessoal? Colocar n menos 4 balizadores a cada quilômetro significa simplesmente fazer uma proporção n menos 4 pelo número de quilômetros, né? É uma razão, né? Por x, né? Assim como aqui em cima era n balizadores a cada quilômetro, n por x, aqui embaixo vai ser n menos 4 balizadores a cada quilômetro. Só que neste caso aqui, de n menos 4 balizadores a cada quilômetro, sobrarão 20 unidades. Ou seja, se sobra 20 unidades, então eu tenho o y menos 20, né? Menos 20, né? Se aqui constatou-se que vai adquirir mais 40 unidades, eu adicionei mais 40 unidades nesse primeiro. Como aqui sobra 20 unidades, então é menos, né, pessoal? E é o mesmo y, que é exatamente o número de balizadores. Essas duas equações aqui, pessoal, que eu chamei aqui de A e de B, a gente pode desenvolvê-las em função de y, tá? Em função de y. Então, y aqui, ó, n sobre x é igual a y mais 40. Então, se eu isolo y, vai ficar y é igual a n sobre x menos 40. O que eu fiz, pessoal? Só fiz isso, ó. Mantive o y aqui, coloquei esse 40, passa para lá com sinal invertido, menos 40. Então, é n menos x, n sobre x menos 40. Essa é a equação A. E aqui embaixo, né, também vamos isolar o y, né? E aqui também eu fiz a mesma coisa, ó. Eu mantive o y desse lado e joguei esse 20 para lá com sinal trocado. Então ficou y é igual a n menos 4 sobre x mais 20. Essa é a equação B. Bom, pessoal, vocês concordam comigo que y é igual a y, né? Então aí eu igualei aqui embaixo. Eu igualei essas duas equações aqui, A e B, que na verdade é y igual a y. Então, veja como ficou. N sobre x menos 40, que é essa aqui, coloquei aqui desse lado, e n menos, que é igual a n menos 4 sobre x mais 20, que é igual a isso aqui. Bom, desenvolvendo essa equação, pessoal, eu simplesmente peguei esse menos 40 e joguei para esse lado aqui com sinal trocado, ou seja, mais. Então, n sobre x é igual a n menos 4 sobre x, tá? Mais 60. 40 mais 20. Só troquei o sinal aqui. Beleza. Aqui você pode multiplicar tudo por x, vai ficar n é igual a n menos 4, porque x, se você multiplica n sobre x vezes x, você cancela o x, sobra n. Se você multiplica n menos 4 sobre x vezes x, você cancela o x e sobra n menos 40. E aqui não. Aqui sim, você multiplica 60 por x e fica 60x. Então vejam, pessoal, que olha que maravilha que ficou, né? Aqui você tem uma equação que se você joga este n para lá, fica menos n, então dá zero, né? Corta n
e corta n. E aqui, se você joga o 4, menos 4 para lá, fica 4 é igual a 60x, ou seja, x é igual a 60 sobre 4, que é igual a 15. E aqui, pessoal, nós encontramos o valor de x igual a 15 e nós voltamos aqui, né, a 52, né, 52 vezes o 15 que a gente achou aqui, tá? O x igual a 15, né? Por quê? Porque a gente está procurando nessa questão o valor de y, né, pessoal? Vejam aqui, ó, a quantidade de balizadores disponíveis. Mas aqui a gente já tem, ó, a quantidade y de balizadores. Então, essa vai ser a resposta nossa, né, pessoal? Vejam, 52 vezes 15, que é o x que eu achei, dividido por 3. 15 por 3, pessoal, dá 5, né? Então, 52 vezes 5, aí sim, nós temos que dar 260, tá, pessoal? Que é exatamente a alternativa E de escola, né, pessoal? Pessoal, questão trabalhosa, questão que eu achei difícil, questão de matemática que certamente foi um diferencial, é uma questão que os examinadores da VUNESP, na época, eles escolheram essa questão para diferenciar o candidato, né? Então, veja, a gente sempre parte do que o examinador nos dá, né, no texto da questão, né? Então a gente trabalhou primeiro com a proporção, né? Depois a gente trabalhou com as duas equações que ele dá para a gente, né, em função de n, depois em função de n menos 4, quando quando há uma quantidade n de balizadores, você precisa, a cada quilômetro você precisa adquirir mais 40 unidades. Quando você tem n menos 4 balizadores, sobram 20 unidades e assim por diante. A gente foi construindo as equações e tirando as nossas conclusões até chegar ao que ele quer, que é a quantidade de balizadores disponíveis, que a gente chamou de Y, né? No final, 260 balizadores. Questão de matemática difícil, pessoal. Vale a pena você refazer essa questão, que certamente vai ser um diferencial muito grande para os seus estudos para concurso. Ok? Bons estudos!